Salmo 119, 25 a 32, diz assim a palavra do nosso Deus. A minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Eu te expus os meus caminhos, e tu me respondeste. Ensina-me os teus decretos. Faz-me compreender o caminho dos teus preceitos, e meditarei nas tuas maravilhas. A minha alma se consome de tristeza. Fortalece-me segundo a tua palavra. Afasta de mim o caminho da falsidade e favorece-me com a tua lei. Escolhi o caminho da fidelidade e decidi seguir os teus juízos. Aos teus testemunhos me apego. Não permitas, Senhor, que eu seja envergonhado. Percorrerei o caminho dos teus mandamentos, quando me deres mais entendimento. Amém? Eu quero iniciar esta pregação te fazendo a seguinte pergunta: como está a sua alma hoje? Como está a sua alma hoje? Meus irmãos, muitas vezes nos sentimos cansados. Talvez essa seja a sua situação hoje. Muitas vezes nos sentimos cansados depois de um dia corrido de trabalho ou de estudo, de afazeres domésticos. Muitas vezes nos sentimos sobrecarregados. Talvez você esteja assim neste momento. Talvez o seu único desejo nesses dias, ou talvez hoje, é chegar em casa, tomar um banho e dormir, certo? Tem alguns que nem querem tomar banho, né? Só quer chegar em casa e dormir, já deitar, sem nem tomar banho, como eu fazia quando era criança, mas eu não recomendo que você faça isso, ok? Mas tem muitos que nem tomam banho, né? Vai direto para a cama, vai direto para a rede, depois a esposa e o marido que se virem, né? Depois de uma boa noite de sono, meus irmãos, o corpo ele está totalmente recuperado. Depois que a gente dorme, passa aquela noite, principalmente aquela noite que a gente está tão cansado, que parece que o sono fica até melhor. Parece que a dormida é até melhor depois de que a gente fica tão cansado assim. E aí a gente está pronto, acorda de manhã, pronto para enfrentar mais um dia, e às vezes o dia é cansativo de novo, e a gente descansa pela noite, e no dia seguinte já está acordado, já está recuperado novamente. Mesmo que você durma pouco, talvez alguns durmam aqui entre 4 a 6 horas, o que é considerado pouco, mesmo que você durma pouco, mas ainda assim você consegue ter o seu corpo e a sua mente recuperada. O problema, meus irmãos, é que muitas vezes nós acreditamos e nós achamos que nós somos feitos apenas de carne e osso. Mas essa não é a realidade. O mundo por aí prega, né? E o que a filosofia mundana acredita é que nós somos feitos apenas de carne e osso. Então tratam o espírito somente como uma mente. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. O que a palavra de Deus nos ensina é que nós temos uma outra parte que é tão importante quanto o nosso corpo físico. E que também precisa de um descanso. Também precisa de um renovo. Essa parte que faz parte do nosso corpo, faz parte de quem nós somos, é a nossa alma, ou o nosso espírito. A alma é a parte invisível que faz parte de nós e que nós devemos também dar devida atenção a ela. Nós somos criados com corpo e alma. Todos os seres humanos têm uma alma diferente. E quando nós morremos, como diz Eclesiastes 12, versículo 7, a nossa alma volta para Deus. A grande questão aqui é a seguinte: você pode recuperar o seu corpo com uma boa noite de sono. Você consegue recuperar depois de um dia cansativo. Mas e a sua alma? Como recuperá-la? Como fazer com que ela descanse? Como ter um renovo para a nossa alma?
E quando a nossa alma ela fica cansada, ela fica sobrecarregada, é muito pior que o nosso corpo. Talvez você já passou por algum luto, por alguma tristeza, talvez já passou por alguma situação em que alguém te traiu e a sua alma fica pesada. Os salmos, de forma geral, eles escrevem muito sobre a alma, sobre o quanto que a nossa alma tem sede de Deus e o quanto nós temos esse grande problema em nossa alma que só pode ser resolvida por Deus. Um bom sono não consegue restaurar a sua alma, mas há um caminho que precisa ser feito para sermos restaurados, vivificados e fortalecidos. O Salmo 119, 25 a 32, que é a quarta parte deste salmo, na letra hebraica, é o Dalet, que é como se fosse o nosso D aqui. Ele vai nos mostrar qual é o caminho para a vivificação de uma alma cansada. Qual o caminho para a vivificação de uma alma cansada? O caminho para a vivificação de uma alma cansada, primeiramente, nós devemos pedir por vivificação e fortalecimento. Devemos pedir a Deus para que Deus traga vida e fortalecimento à nossa alma. Olha comigo o versículo 25 e depois o versículo 28 do Salmo 119. Diz assim: a minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. E o 28, a minha alma se consome de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Há duas frases neste salmo que são semelhantes, são parecidas, mostrando o estado da alma do salmista e o seu pedido a Deus. A alma dele, como ele diz, está apegada ao pó. O que isso significa? Ou seja, ela está tão cansada, mas tão cansada, que não aguenta se levantar. Ela não aguenta levantar do chão, então ela está apegada ao pó. Ela não consegue sair do lugar. É quando a mesma coisa que acontece com o nosso corpo, que você só quer deitar no chão. E no chão às vezes é mais gostoso que a cama. Só quer deitar ali e não consegue se levantar. E é assim que o salmista traz como está a sua alma. Ele diz também que ela está consumida de tristeza. Ele não diz a razão, não diz o porquê, mas ele só mostra o que muitos de nós sentimos em muitos momentos. No entanto, ele tem uma certeza, e nós também devemos ter a certeza de que mesmo quando a tristeza nos abate, nós podemos pedir a Deus, pedir ao Senhor que vivifique, ou seja, traga vida por meio do poder restaurador da palavra de Deus. Perceba o que o texto diz. Ele fala: vivifica e fortalece segundo a tua palavra. Com a palavra de Deus. Meus irmãos, nós podemos acreditar que nos momentos mais sombrios, aonde a nossa alma não aguenta mais de tristeza, o Deus de toda a consolação se inclina para nós. E muitas vezes, com um único versículo da Escritura, Deus nos levanta, Deus nos fortalece, para que nós possamos prosseguir na caminhada da vida. A palavra de Deus ela é viva e eficaz. A palavra de Deus cuida do nosso coração e traz conforto à nossa alma na hora certa. Eu quero trazer alguns exemplos. Quando você estiver triste, lembre-se o que diz o Salmo 34, versículo 18, que o Senhor está do lado dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Na sua angústia, quando você estiver angustiado, lembre-se o que diz em 1 Pedro 5,7, que nós temos o direito de lançar sobre Deus
todas as nossas ansiedades, porque Deus cuida de nós. Quando você se sentir fraco, lembre-se, como diz 2 Coríntios 12, versículo 9, onde ele diz para Paulo que a graça de Deus é o que basta para nós. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. No luto, ou por qualquer momento de extrema tristeza, lembre-se o que diz lá em Apocalipse 21, versículo 4, que o Senhor enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor. Percebam, meus irmãos, nós podemos pedir a Deus, quando você sentir a sua alma abatida, quando você sentir a sua alma apegada ao pó, quando você sentir a sua alma triste, vá para a palavra, leia a Bíblia, ouça a voz de Deus, seja vivificado e fortalecido pela palavra de Deus. Este é o primeiro caminho, o primeiro passo para nós começarmos a ser restaurados, então. O segundo passo, para termos então a nossa alma vivificada, é expor os nossos caminhos para Deus. Olha o que diz o versículo 26. Eu te expus os meus caminhos, e tu me respondeste, ensina-me os teus decretos. Meus irmãos, quando nós expomos, quando nós falamos para Deus, quais caminhos nós temos seguido, quais os caminhos errados que estamos seguindo, ou seja, quando nós confessamos os nossos pecados abertamente para Deus, Deus responde de prontidão, perdoando os nossos pecados. Muitas vezes a nossa alma está apegada ao pó, muitas vezes a nossa alma está triste por nossa culpa, por causa dos nossos pecados, por caminhos errados que nós tomamos. Mas como diz 1 João 1,9, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Meu irmão, se sua alma está abatida, a primeira coisa que você faz, a segunda coisa, depois de pedir a Deus, é confessar os seus pecados, as angústias, confessar os seus temores, confessar os seus medos. Deus então vai te ensinar as suas leis, para que você possa ser vivificado pela palavra. Terceiro passo, para sermos vivificados, é compreender o caminho de Deus. Olha aqui diz o versículo 27. Faze-me compreender o caminho dos teus preceitos e meditarei nas tuas maravilhas. Por isso nós precisamos compreender os caminhos de Deus, para sermos vivificados. Muitas vezes nós não entendemos que o caminho de Deus é melhor do que o nosso caminho. Muitas vezes não compreendemos que a palavra de Deus já traz todo o caminho que nós devemos seguir e basta obedecer aquilo que ela diz. Mas muitas vezes nós olhamos para a palavra de Deus, olhamos para a Bíblia com medo de conhecer a verdade e ver que a verdade é diferente do caminho que a gente está seguindo. A grande pergunta de muitos jovens e adolescentes é a seguinte: pastor, é pecado fazer isso? Pastor, é pecado fazer aquilo? E o desejo desses adolescentes, desses jovens, é que você responda: não, não é. Para que ele vá lá e faça. Mas muitas vezes, quando a pessoa pergunta: é pecado? Se já há uma dúvida, é porque possivelmente é. Só que o que você faz? Você não pergunta para o pastor. Você pode perguntar para o pastor, claro. Mas antes de perguntar para o pastor, confere se a Bíblia diz que é pecado ou se não é. Muitas vezes pessoas têm medo de ler a Bíblia, porque sabem que ela vai dizer sobre um caminho que nós não gostamos de seguir.
Porque o nosso coração é enganoso, porque o nosso coração quer desobedecer a Deus, o nosso coração é pecaminoso. E por isso ele pede: Senhor, me ajuda a compreender, me ajuda a compreender o teu caminho, me ajuda a entender que o seu caminho é muito melhor do que o meu caminho, e que obedecer ao Senhor vai ser muito melhor do que obedecer aos meus pecados. Alguns dizem: é melhor pecar por inocência do que pecar sabendo que é errado. Mas não é bem assim, meus irmãos. A realidade é que ninguém é inocente. E é muito melhor você saber aquilo que é certo e o que é errado e escolher o certo. Você precisa compreender a palavra de Deus. Você precisa pedir para Deus iluminar os seus olhos, e como vimos semana passada, você precisa pedir para Deus desvendar os seus olhos, para que você conheça as maravilhas da lei de Deus. É muito melhor você compreender o caminho de Deus e meditar na palavra de Deus todos os dias. É isso que vai vivificar a sua alma. Quanto mais você se achegar à palavra de Deus, mais a sua alma vai começar a ser vivificada. Busque a Bíblia como um livro sagrado que direciona a sua vida no caminho correto. Esse é o terceiro passo. Quarto passo: depois que você compreendeu o caminho de Deus, busque o caminho correto. Busque o caminho correto. Olha o que diz o versículo 29, versículo 30. Afasta de mim o caminho da falsidade e favorece-me com a tua lei. Escolhi o caminho da fidelidade e decidi seguir os teus juízos. Afasta-me do caminho da falsidade. Ele então pede para Deus afastar dele este caminho da falsidade e escolhe o caminho certo. Só conseguimos traçar o caminho certo que Deus quer para nossas vidas se nós formos fortalecidos pela palavra de Deus, que é o que ele diz no versículo anterior: fortalece-me segundo a tua palavra. De acordo com o fortalecimento de Deus, então, nós conseguimos agora seguir este caminho correto. Meus irmãos, a Bíblia constantemente, só apresenta dois caminhos. Alguns querem dizer que não é bem assim. Existe um meio termo, né? Existe um meio termo, não pode ser tão radical desta maneira. Não existe meio termo, meu irmão. Só existe o certo e existe o errado. Não existe um meio certo, um meio errado. Não existe um caminho do centro. Não existe isso. Ou é um caminho, ou é outro. E nós devemos ser radicais em buscar o caminho certo. Alguns dizem: não tem problema você ir para a igreja e pecar um pouquinho. Não, vai se divertir, é bom. É bom pecar um pouquinho. Não existe isso, meu irmão. A Bíblia não apresenta esse caminho. A Bíblia não apresenta uma possibilidade de você buscar um pouco a Deus e buscar um pouco o mundo. Não existe isso. Ou você busca 100% a Deus, de forma radical, ou você não está buscando a Deus. É como dizem: aquele que está em cima do muro, o diabo não se preocupa. Já viu essa história? Está lá em cima do muro, e aí tem uma pessoa em cima do muro, e aí está de um lado um anjo dizendo: sai desse muro, vem para o lado certo, vem para o caminho de Deus. E a pessoa lá em cima do muro, ela olha para o diabo e o diabo está lá, tranquilo, sem falar nada. Então a pessoa em cima do muro pergunta para o diabo: diabo, você não vai me convencer de descer e ir para o seu lado? A resposta do diabo é: não, porque o muro já é meu, o muro já me pertence, quem está em cima do muro já está seguindo o meu caminho. O que isso significa, meus irmãos? Que não tem como você ficar em cima do muro e não seguir o caminho correto de Deus. Não existe essa possibilidade. Você precisa sair do muro e você precisa tomar uma posição
de seguir o caminho da fidelidade, porque em cima do muro continua sendo o caminho do diabo, continua sendo o caminho da falsidade. Por isso que Charles Spurgeon diz o seguinte: os mandamentos de Deus devem ser colocados diante de nós como alvo a ser alcançado, exemplo a ser imitado e caminho a ser percorrido. Quinto e último passo: depois que você compreendeu o caminho de Deus, depois que você escolheu o caminho da palavra, agora é hora de percorrer o caminho, apegado à palavra. Percorrer o caminho, apegado à palavra. Versículo 31 e 32 diz assim: aos teus testemunhos me apego, não permitas, Senhor, que eu seja envergonhado. Percorrerei o caminho dos teus mandamentos, quando me deres mais entendimento. Olha que interessante, que no versículo 25, ele diz o seguinte, volta lá para o versículo 25, ele fala: a minha alma está apegada ao pó. Então ele foi vivificado, Deus trouxe vida, Deus fortaleceu o seu coração. Então, versículo 31, ele diz: aos teus testemunhos me apego. A sua alma deixou de estar apegada ao pó, e agora, vivificado por Deus, a nossa alma está e deve estar apegada à palavra de Deus. Você é apegado à palavra de Deus? Você ama a palavra de Deus? Você conhece a palavra de Deus? Você conhece de Bíblia? Ah, pastor, a minha leitura ela não é tão boa. Talvez não consiga ler tanto assim como algumas pessoas. Não tenho, talvez nem fui alfabetizado direito. Mas eu conheço a Bíblia. Mesmo lendo pouco, mas eu conheço. Nós temos situações de muitos irmãos assim. Irmãos até que não enxergam, mas ouvem a Bíblia e conhecem de Bíblia muito mais do que muitas pessoas. Mas não é só conhecer por conhecer, mas é conhecer deixando Deus aplicar a palavra em nossos corações. Muitos só andam com a Bíblia debaixo do braço, mas não andam com a Bíblia na mente e no coração. Quero te fazer a pergunta: onde está sua Bíblia agora? Quanto tempo você demorou para achar sua Bíblia antes de vir para o culto, se é que você trouxe ela? Se você nem sabia onde está a sua Bíblia antes de vir para cá, qual foi a última vez que você leu a Bíblia? Quando foi a última vez que você leu a palavra? Quando foi a última vez que você foi apegado à palavra de Deus? Para que nós não sejamos envergonhados pelo inimigo. Meus irmãos, o diabo, ele conhece a Bíblia. O diabo conhece a Bíblia muito mais do que a gente. E quando o diabo tentou Jesus no deserto, o que o diabo usou? A Bíblia. Ele usou a palavra de Deus para tentar aquele que é a palavra de Deus. Ele usou o verbo de Deus para tentar o próprio verbo. É muita audácia. E como que Jesus respondeu? Com a palavra. Por isso nós devemos ser apegados à palavra, e como ele diz aqui, para não sermos envergonhados. Efésios 6, versículo 17 diz: usem também, falando sobre a armadura que nós recebemos de Deus, usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito. O que é a espada do Espírito? A palavra de Deus. Como que nós enfrentamos o diabo? Como que nós exterminamos os inimigos? Com a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa única espada para vencermos o inimigo de nossas almas e não sermos envergonhados. Mas se você não tem a palavra de Deus, você perde facilmente esta batalha.
Ele encerra então o seu salmo com uma promessa: percorrerei o caminho dos teus mandamentos, quando me deres mais entendimento. E algumas outras versões diz: enquanto me deres mais entendimento. O que isso significa? Que é uma via de mão dupla. Deus vai vivificando, trazendo vida. Deus vai fortalecendo a nossa alma, vai nos dando conhecimento da palavra. E assim vamos caminhando o caminho dos mandamentos de Deus. O caminho para a vivificação de uma alma cansada é, primeiro, pedir por vivificação e fortalecimento. Segundo, expor nossos caminhos para Deus. Terceiro, compreender o caminho de Deus. Quarto, escolher o caminho correto. E 5, percorrer o caminho apegado à palavra. Meus irmãos, no dia de desânimo, tristeza e fraqueza, é a palavra de Deus que tem o poder de nos revigorar, nos levantar do pó. Nos dias de desânimo, tristeza e fraqueza, é a palavra de Deus que tem o poder de nos revigorar, nos levantar do pó. O que isso então tem a ver com as nossas vidas? Meus irmãos, o caminho correto para seguirmos é o caminho de Cristo. Cristo Jesus é o único caminho. É Ele quem nos guia. É Ele quem nos ensina a palavra. É Ele quem está à nossa frente. É Ele quem nos mostrou o caminho. Ele foi apegado à palavra. Ele foi vivificado pelo Senhor. Ele constantemente se lembrava da palavra de Deus para ser fortalecido. Portanto, busca a palavra e siga Jesus Cristo. Em tudo o que você fizer, siga a Cristo Jesus e ame a palavra de Deus. E segundo, quando a sua alma se sentir cansada e sobrecarregada, vá até a palavra e vá até Cristo. Por isso que Jesus nos convida e nos promete que irá aliviar o nosso fardo, que irá que irá dar descanso para a nossa alma. Quero encerrar lendo Mateus 11, versículo 28 a 30. Mateus 11, 28 a 30, que diz assim: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Podemos encontrar descanso no nosso corpo, tendo uma boa noite de descanso, mas só vamos encontrar descanso para a nossa alma se nós formos até Deus, se nós clamarmos ao Senhor, se nós buscarmos a Deus na palavra e se nós formos até Cristo Jesus. Somente Jesus Cristo, que nos salva, que liberta a nossa alma do cativeiro, somente Ele pode aliviar e dar descanso para a nossa alma cansada. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, meu Deus, por dar este remédio, este antídoto para a nossa alma cansada. Clamamos a Deus que o Senhor nos ajude a, quando nos sentimos desesperados, angustiados, quando sentimos que a nossa alma está pegada ao pó e extremamente triste, nos ajude a primeiramente ir até o Senhor. Nos ajude a seguir o caminho correto, nos ajude a compreender o caminho correto, nos ajude a percorrer o caminho da Tua palavra, nos ajude a obedecer a palavra do Senhor, porque Cristo Jesus já cumpriu e obedeceu por nós. E que nós, ó Pai, possamos nos sentir aliviados, porque Jesus Cristo prometeu
que vai dar descanso para a nossa alma. E nós sabemos que um dia, toda a nossa alma, todos que estão aqui, ó Deus, podem ter a confiança de que um dia estarão com o Senhor no céu, aonde não vai haver choro, não vai haver ranger de dentes, e aonde a nossa alma estará totalmente descansada para todo o sempre. Assim oramos com essa esperança, em nome de Cristo. Amém.